Geni, seja muito bem-vinda. Pessoal, quem já está aí na live, vai passando naquele aviãozinho aí para aquelas pessoas que vocês acreditam que essa live pode fazer diferença. Hoje nós vamos falar muito do nosso envelhecer. O envelhecer faz parte da vida de todo mundo, então hoje nós vamos ter o privilégio, gente, vocês não imaginam o currículo dessa mulher. Ela vai conversar com a gente, nos presentear nessa noite, conversando com a gente aí sobre o envelhecimento, sobre os processos que acontecem na sexualidade, na sensualidade e muitos outros aspectos. Então, vamos convidar esses amigos, chamar bastante gente aí para prestigiar esse momento aqui, esse momento fantástico. Eu esperei muito por esse momento, estou muito feliz. Geni, quero dizer assim, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Quero te pedir aí para você se apresentar, assim, colocar uma boa noite para o pessoal, que daqui a pouquinho eu vou te apresentar. Gente, vocês não imaginam o currículo, eu vou ter que fazer uma colinha aqui, porque o currículo dela é fantástico. Eu falei que daria para fazer um mês de lives só com os temas. Você quer se apresentar? Eu quero agradecer. Pessoal, muito boa noite, Andréia. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com seu público, um público que certamente quer envelhecer com competências e qualidade, porque viver muito merece isso, viver com autonomia, independência e muita felicidade para aproveitar todos os dias até o fim. Então é isso. Eu acredito que nossa conversa vai ser muito produtiva, muito profícua e com leveza do que o tema sugere. Com certeza. Gente, é um bate-papo. Quero convidar vocês a trazerem as dúvidas. Vou pedir para vocês colocarem na caixinha de pergunta, onde tem essa interrogação, para ficar mais fácil de eu levantar a pergunta e trazer aqui para a Geni estar respondendo para a gente, ou mesmo para mim. E quero também agradecer a presença de cada um aqui ao vivo, porque isso faz a diferença para nós, essa participação de vocês ao vivo. E eu quero apresentar para vocês agora a Geni, gente, a doutora Geni de Araújo Costa. Doutora, gente, porque ela fez doutorado, e quem faz doutorado merece ser chamado, porque é muita dedicação, é muito estudo. A Geni já passou por vários processos de aperfeiçoamento, de crescimento. O mini currículo dela dá uma página, gente. É uma profissional da educação física, mas especializadíssima em educação, envelhecimento, qualidade de vida e bem-estar. Cursou a Universidade Federal de Uberlândia, fez mestrado e doutorado na PUC de São Paulo, foi professora convidada na Universidade Santo Antônio de Múrcia, na Espanha, coordenadora de programas e projetos para idosos por mais de 30 anos. Gente, são 30 anos de experiência da Geni, 26 anos de experiência de sexualidade da Andréia. Então, fiquem com a gente, vamos conversar sobre essa questão toda. É uma estudiosa e pesquisadora em envelhecimento, publicou mais de 40 artigos e 5 livros científicos e acadêmicos. O último livro dela, lançado recentemente, Velhice, Imagem e Memória, Representação Poética da Existência. Ela coordenou aí programas de entrevista, vida ativa, na Rádio Universitária da UF por 5 anos. Publica em mídias, é escritora, palestrante, comunicadora. Gente, espero que vocês aproveitem muito esse momento. Eu quero aproveitar ao máximo esse momento aqui com a Geni. Geni, envelhecer faz parte da vida de todos nós. Eu estava até conversando com a Geni que agora mesmo, a gente ainda não caiu a ficha de que as pessoas estão vivendo 90, 100, 100 e poucos anos. E se você tem hoje 50 anos, como é o meu caso, vou fazer 52 anos, eu imagino que eu tenha mais 50 anos pela frente. É outra vida dessa que eu vivi. E para que eu chegue lá com qualidade de vida, com saúde, eu preciso fazer o caminho. Porque não é mágico, né, Geni?
Fala um pouquinho da gente, o que é esse seu projeto do envelhecimento bem-sucedido? Explica para nós aí, como você quiser começar aí, como que é envelhecer bem-sucedido? Eu gosto de começar dizendo que quando eu comecei a trabalhar com as pessoas de mais idade, que eu falo velhos, de uma forma muito respeitosa, aquele que faz parte da categoria velhice. Assim como a criança faz parte da infância, o adolescente da adolescência, o velho faz parte, ou é o sujeito da velhice. Então, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de querer envelhecer. Isso para muitos, é um privilégio negado, não conseguem chegar lá. Num país como o nosso, um país do tamanho de uma extensão continental, tem muitos, vivemos numa diversidade muito grande, e essa região onde moramos, que é a região sudeste, a gente poderia dizer que é a região mais rica, mais produtiva, em termos de intelectualidade, de conhecimento, de produção científica, de riqueza, e que o país, de uma forma geral, tem muitas diferenças, muita desigualdade. Então, nós envelhecemos também muito diferente. Eu costumo dizer que as velhices são muitas, não existe uma velhice. Existe a velhice da Andréia, a velhice da Geni, a velhice da sua filha, que ainda será, e assim por diante. Então, a gente tem que chegar à conclusão de que eu sou responsável também, em especial, por muito da velhice que eu procurei ter e terei no futuro, né? Terei quando eu envelhecer. Nós temos, cronologicamente, a ideia de que se envelhece a partir dos 60 anos. Essa é a visão legal. Mas não significa que, então, 59 anos, então o ano que vem eu sou idoso, então o ano que vem eu começo a pensar. Não, eu tenho que começar a pensar a minha velhice desde quando eu começo a ser responsável por mim mesma. Então, eu tenho que ter uma vida saudável, eu tenho que cuidar da parte física, que essa é fundamental, e a minha área em especial, vou defendê-la mais ainda, né? Do exercício. Eu concordo plenamente. E você, como atleta, tem muito a dizer sobre isso. O exercício físico, uma boa alimentação, os relacionamentos, o seu convívio social, tudo isso tem a ver. Agora, se você, com todas essas questões bem colocadas e postas, disser não quero, não vou, não adianta. Então, muito de tudo isso e de uma velhice bem-sucedida depende de você. Depende do que você faz por você, não em termos de situação egoísta. É muito mais no sentido de preservação de você para doar às pessoas do seu entorno. Mas é que não tem como dar o que não tem, né? Essa questão da responsabilidade de colocar a gente na agenda para que a gente tenha o que dar. Porque se a gente não cuida da gente, a gente não tem o que dar. Exato. E o processo de envelhecimento, ele causa muitas transformações. E essas transformações não significam totalmente perdas. A gerontologia mais conservadora, ela apregoava muito mais os problemas que o processo de envelhecimento provoca. Então, atenuava mais as perdas, atenuavam mais as doenças, o aparecimento das doenças, atenuava muito mais as questões negativas. A gerontologia moderna, ela vem para dizer, olha, envelhecer não é de tudo tão ruim. Envelhecer não é só perdas. Envelhecimento, ele provoca transformações, mas essas mudanças não significam que você terá uma vida
pior do que você tinha antes, ou você terá uma vida só com pontos negativos. Então, e eu posso dizer um pouco isso, e eu gosto muito de storytelling, porque hoje eu acho que, mais que qualquer outra coisa, nós precisamos de exemplos. Não existe mais aquela história de um gestor estar aqui dizendo para o outro o que fazer lá. Não existe mais uma história de uma estudiosa sobre o processo de envelhecimento dizer para o outro o que ele deve fazer. Eu tenho que fazer e dizer, olha, pode fazer porque é bom. Isso é a história de que quando eu digo o que eu faço e que foi produtivo, vale a pena seguir e dizer ao outro o que fazer. Seria a congruência, né? De você É ser você ser aquilo que você sério. ensina. Exato. E eu queria colocar, Andréia, também mais um ponto. As pessoas perguntam para mim muito, por que você escolheu essa área para estudar? E eu digo que eu não escolhi, eu fui escolhida. Quando eu era bem jovem ainda, a mãe de uma amiga, quando eu fazia colegial, dizia assim, vocês não querem dar aula? Naquela época as coisas eram menos burocráticas, né? A gente, eu e minha amiga dissemos, a gente quer sim, mas nem sabia por onde começar nada. E nós chegamos na escola e a mãe da minha amiga disse, olha, como diretora, você vai dar aula em tal série, falou para minha amiga. E para mim ela disse, você vai dar aula aqui. Entrei na sala, só tinha idosos. E eu descobri que eu dei aula no Mobral. E ela me convidou para dar aula no Mobral. E eu tinha que alfabetizar idosos. E eu não sabia nem o que era alfabetizar, muito menos idosos. Mas por intuição e por aprendizado com eles, nós conseguimos fazer isso. Dos 15 idosos, eu consegui alfabetizar 12. E eram idosos, muito idosos. Então, daqueles que saíam do trabalho e iam para lá e cochilavam o tempo todo, cansado. Então, eu sempre gostei muito de cantar, eu cantava com eles. E eles acordavam e eu dava um pouquinho de aula, aí dormia de novo. E quando eu entrei na faculdade de Educação Física, eu comecei a trabalhar com deficientes, um projeto com deficientes. Mas a turma que eu mais me identificava eram as pessoas mais idosas. Então, o meu grupinho de trabalho era com idosos. E a partir dali, a gente criou um projeto e mantivemos por 30 anos e fizemos o que a universidade oferece, o tripé fundamental: ensino, pesquisa e extensão, dentro de um mesmo projeto, com mais de 1.500 idosos, a partir dos 60 até quando quiserem, e você começa a entender que lá eu dizia o que o outro deveria fazer, hoje eu digo o que eu faço e que vale a pena ser feito. Muito bom, é muito importante você vivenciar, né? Porque às vezes a gente fica olhando para o outro, julgando, e às vezes a gente não para enxergar, para olhar como que o outro está enxergando a vida, né? E você teve a oportunidade aí de enxergar o mundo através da lente desses 1.500 e muito mais, né, que passaram aí pelas suas mãos. Conta para a gente aí um pouco mais como que é isso, como que você enxergou aí com esses idosos, essa questão da faixa etária, mas eu conheço pessoas que têm 50, 40 com cabeça de 60, 70 e tem pessoas muito jovens, quer dizer, a idade não é tudo, né? Esse envelhecer tem várias formas aí, né? Essa cronologia é muito mais para questões de direitos legais. Então, a partir dos 60, eu tenho direito na fila, eu tenho direito a requerer alguns benefícios. Mas, por outro lado, nós temos um país que ainda não se alertou, como você bem colocou, que nós estamos envelhecendo.
em pouquíssimo tempo, o Brasil, será um país envelhecido. E um país envelhecido requer muitas condições especiais, em termos de transporte, em termos de movimentação nas ruas, os passeios, acessibilidade nessa questão de conhecimento de todos os sentidos, a questão do ir e vir, a questão do conhecimento, acesso ao conhecimento. Nós precisamos entender que o processo de envelhecimento é uma conquista e que depende muito de nós, mas muitos não sabem o que fazer para garantir esse envelhecimento que nós chamamos de bem-sucedido. Essa percepção subjetiva que nós temos do que é envelhecer, como eu posso envelhecer, como eu estou me sentindo envelhecer. Existem vários limites, né? Como lidar com essas perdas, com essas limitações que vão surgindo, e não negar. E nós temos como características o processo de negação, em especial, desculpa, quando se fala em dois grandes temas, normalmente eles são ou esquecidos, ou anulados, ou não são aceitos, que é falar sobre o processo de envelhecimento e a morte, luto. São dois temas que, quando você propõe falar em um ambiente mais coletivo, será? Tem tema melhor, não? Será que a gente não pode falar sobre uma coisa mais leve? Quem disse que envelhecer não é leve? Só não vai envelhecer quem vai morrer antes. E isso é muito mais triste. É você não ter a chance de envelhecer. Então, como eu sempre falei sobre envelhecimento, né? Então, quando me chamam para falar, muitos falam assim, de morte você não vai falar não, né? Nem de sexo, né, Geni? Nem de sexo, exato. Nem de sexo, porque o que eu percebo é que a sociedade trata como se o idoso não tivesse mais sexo, não tivesse sensualidade, não tivesse mais prazer. E também é negado essa parte, né? Como se ele tivesse se tornado um ser assexuado. Exato. Isso ocorre em grande escala em muitas situações. Existe um preconceito velado, em muitos casos, social, um preconceito social e um preconceito dos idosos com eles mesmos. É uma categoria que é preconceituosa com ela mesma. Por exemplo, quando nós dávamos aula na Faculdade de Educação Física, quando começavam a fazer a aula de hidroginástica, estava de maiô, enrolado numa toalha, ou de roupão, para sair do vestiário até ir à piscina. Depois de um certo tempo, elas começam a não ter mais esse tipo de... Começavam, né? Como não acontece mais, o projeto não existe. Eles começavam a sair do toalete só enroladinho na toalha. Mais 1 ou 2 meses já ia de maiô. E se a gente não insistisse para estarem de maiô, iam de biquíni. Por que a gente insistia de maiô? Porque para nadar facilita a movimentação, dá maior mobilidade, mais segurança, e o trabalho. Então, e muitas vezes, uma pessoa dizia para outra, lá, assanhadinha, já sai toda de maiôzinho, como se fosse algo pecaminoso, andar e transitar por ali. E no curso de Educação Física, a gente tem esse tipo de liberdade sem nenhum tipo de preconceito. Então, você percebe que o preconceito, ele acontece entre os pares, né? Eu digo que entre os pares, entre as pessoas da mesma categoria, e, ao mesmo tempo, o que é o social nosso, em especial, que valoriza o belo, que coloca como a juventude como centro de todas as atenções, a velhice fica excluída em tudo, na beleza, no corpo que não é mais sensual, apesar de acreditar que nós somos sensuais,
até a finitude, até o fim, de valorizar o padrão de produtividade só do jovem, de acreditar que a beleza é só do jovem. E não são raras as vezes que um adolescente quer ser jovem, uma pessoa que está na maturidade quer ser jovem, uma criança quer ser jovem, e nada mais natural do que quem está na velhice querer ser jovem por estereótipos de padrões já pré-determinados. Então, é um pouco isso, e a gente tem que falar muito sobre o processo de envelhecimento. Eu te parabenizo e também agradeço, porque é bom envelhecer. Eu tenho uma palestra que chama Envelhecer Faz Bem. E as pessoas falam assim, não vem inventar historinhas para camuflar. Não, longe disso. Essa história de melhor idade, estou na melhor idade porque eu estou na velhice, não existe isso. A melhor idade é você que vai ter que escolher como sendo a melhor para você e não melhor para o que o social determina. Tem uma perguntinha aqui de um grupo muito especial aí que me segue, que é como lidar com o envelhecimento quando se adoece cedo? E que essa doença traz algumas limitações, alguns detalhes, tipo uma bolsa de colostomia, tipo um câncer de mama que às vezes retira uma mama. Então, assim, como lidar com esse envelhecimento quando isso já desde cedo acontece algo inesperado na vida dessa pessoa? Eu vou responder em especial para essa pessoa. Para você que fez essa pergunta, eu te digo o seguinte: adaptabilidade humana é algo inconfundível. Adaptabilidade que nós vamos construindo ao longo de toda a humanidade é incrível. Senão, qualquer perda que tivéssemos, nós nos entregaríamos. Qualquer ruptura inesperada, nós não sobreviveríamos. Então, falar da distância de um problema do outro também é muito simples, é muito fácil, mas comungando com o seu problema, eu diria o seguinte: nós nos adaptamos quando nos fazemos ser desejáveis viver. Existe essa possibilidade e toda a nossa inteligência emocional trabalha a nosso favor. Ela nos ajuda, mas nós temos que dar essa chance. Uma questão, 4 pontos fundamentais que eu colocaria é a vontade, que muito mais, que eu já até coloquei anteriormente, ela depende de você, depende do ambiente que te energiza, mas a vontade depende de você. A crença, qualquer que seja ela, em qualquer espaço da sua vida, a crença é fundamental para você se nutrir de condições muito mais espirituais para superar qualquer essa diversidade que possa te ocorrer. Você ter bons relacionamentos, as amizades são fundamentais e existem amizades na família também. A gente pensa amizade só fora dela, né? Extra. Não, não é só extra, é dentro também. E a caridade. A caridade também começa em casa e começa com você mesmo. Então, se permita, não se ausente de você e veja que é possível envelhecer com todo esse processo já iniciado inicialmente, né? Repetindo e sendo redundante, não pode ser um empecilho para o envelhecimento, inclusive com qualidade de vida. Longe de tirar essa ideia de que qualidade de vida é tudo perfeitinho, tudo como eu idealizei na vida. Não, não é isso. Qualidade de vida é viver muito bem com a condição que você tem. E é muito interessante que o primeiro olhar é o nosso, né? E ela está colocando aí para nós que ela usa a bolsa de colostomia e está super adaptada, pensando nisso. Pensando nisso que alimentação e exercícios fazem parte da minha agenda. Quero envelhecer com qualidade de vida. Não tenho medo do futuro. Adoeci cedo.
E eu tenho certeza, André, que seu olhar, essa sua lente desse seu adoecer vai te fazer, às vezes, ser mais feliz com o seu envelhecimento, porque essa autoaceitação, lidar com você. Porque, inclusive, na sexualidade, quando a gente aceita alguma modificação no nosso corpo, alguma coisa que aconteceu com o adoecer, a gente consegue lidar com isso de uma forma muito mais leve, mais prazerosa, porque nós precisamos conseguir nos olhar. Porque se a gente conseguir se olhar, se a gente conseguir se sentir desejada, a gente vai conseguir ter o desejo do outro, porque a gente vai conseguir passar isso para o outro. E eu achei muito bacana você ler a fala dela, porque foi o que eu coloquei no início, o storytelling. É a história que eu quero contar da minha vida como exemplo. E isso eu acredito que hoje é uma das estratégias fundamentais para você dizer ao outro: olha, pode fazer, comigo deu certo. Você vai fazer e vai vencer também. Então, é você contar a sua história e estimular o outro a viver a dele. Isso é fundamental. Geni, eu quero muito que você conte para nós como que você vê o desenvolvimento da sensualidade, da sexualidade no decorrer desse envelhecer, com essa sua experiência, com esse tanto de lentes aí que você já teve por perto de você, de pessoas que ganharam idade, que se transformaram, que envelheceram. Você pôde acompanhar muitas pessoas que envelheceram no projeto, né? Então, assim, conta para nós aí como é que você enxerga essa questão da sexualidade no envelhecimento. Então, veja bem, uma certa pesquisa que nós fizemos, eu perguntei o que é envelhecer para várias pessoas, em especial mulheres, porque nos projetos nós temos mais mulheres do que homens, até porque as mulheres vivem mais que os homens, porque se cuidam mais e são mais abertas, têm uma visão mais ampliada da vida. Os prazeres são mais ampliados. E quando eu perguntei para elas o que era então envelhecer, muitas delas disseram, e porque são ativas, né? Eram ativas na época, ativas no sentido de ter muitas atividades além daquele seu trabalho diário, elas diziam, olha, eu não aceito, eu sou feliz, eu não tenho dificuldade de lidar com o processo de envelhecimento. Eu gosto de envelhecer, eu me relaciono bem. Então, você percebia que as pessoas que se lançam mais, elas se encontram mais também. E ao se encontrar, elas começam a perceber que elas estão bem, que existe o processo de comparação, e não comparação invejosa, de dizer, olha, ela está melhor do que eu, que pena, que lástima. Não, é no sentido de, olha, ela conseguiu ser o que é, então eu também posso conseguir. É muito mais no sentido desse ir e vir de olhares e de possibilidades de vontade. A ideia que nós temos é que, como eu já disse, da gerontologia mais tradicional, mais conservadora, dizia que as pessoas mais velhas se interrompiam ali e não tinham mais condições de ter libido, de relacionamentos, e que nós poderíamos dizer que não teria mais necessidade de ter uma vida com mais sensualidade, com mais ou menos, e usar da sua própria sexualidade. E colocavam as pessoas como se tivesse um ponto, mesmo que elas não sentissem isso. E hoje nós temos, como as pessoas estão vivendo mais, a possibilidade de viver esse momento de novos relacionamentos, de conquistar novas possibilidades de viverem essa sensualidade e essa sexualidade com parceiros diversos. O que precisa, o que nós precisamos, apesar de a gente falar muito,
apesar de ter muitos livros, apesar de ter, acho que não apesar, além, né? Além de muitos estudos, quando vai se falar sobre o assunto, as pessoas se recuam. Ou então, colocam as pessoas da terceira idade, ou os velhos, ou as velhas, ou as pessoas idosas, como num patamar distanciado do meio social. Então, quando vai se falar sobre sexualidade de idoso, fala ali separadinho. Não, ele tem que ser comungado com todos, para que o respeito aconteça, para que o preconceito seja, no mínimo, diminuído, para que as pessoas entendam o outro como um outro desejante, como um outro sexuado, como um outro que tem possibilidades de ter liberdade de escolha e liberdade de cuidado. Para isso, é preciso ter muitas lives, é preciso ter uma educação para o processo de envelhecimento, para o próprio envelhecimento, em todas as dimensões físicas, psicológicas, sexuais, terapêuticas. A medicina integrativa está aí para ajudar as pessoas a envelhecerem com mais independência, com mais autonomia, e é nesse sentido que a gente pensa que poderíamos trabalhar mais, dar amplitude ao conhecimento do processo de envelhecimento. E eu digo o seguinte, sabe, Andréia, tem que ser rápido. O país está galopante no processo de envelhecimento. Os países europeus levaram mais de século para envelhecer. E eles tiveram tempo de enriquecerem. Nós estamos envelhecendo em menos de meio século. Ou seja, não deu tempo de criar políticas adequadas, não deu tempo de enriquecer, e o país está, em mais, talvez, 3 décadas, envelhecido. Nós estamos num processo de envelhecimento muito rápido, e em poucas décadas nós não teremos mais jovens, teremos muito mais idosos do que adolescentes e crianças. Hoje, nós temos, em média, 1,8% de crianças por casal. Então, se você perceba que daqui uns pouco tempo, em poucas décadas, nós não teremos mais crianças, seremos um país de velhos. E por isso precisa criar educação, segurança, saúde e conhecimento sobre esse processo que muito, no modelo teórico, 53% de uma velhice bem-sucedida depende de mim. E para ter uma velhice bem-sucedida, a sexualidade deve fazer parte de todo o conhecimento, de todas as mídias, de todas as lives, e não deixar de lado quando se falar, por exemplo, eu pratico atividade física e cognitiva também, eu cuido do meu corpo, e da sexualidade também. Então, a gente fala muito desse processo. E essa coisa é muito interessante, porque, assim, essa sexualidade só vai acontecer no envelhecimento se ela for cuidada durante a vida jovem. O que a gente está vendo é que hoje é uma corrida tão desenfreada pelo dinheiro, pela ganância, pelo trabalho, que as pessoas estão deixando de fazer sexo por volta de 30, acaba de casado, eu tenho casais com 1 ano de casado que já está com problemas sexuais, problemas de afastamento, problemas de falta de desejo. Então, os problemas estão acontecendo muito cedo. Então, assim, o que é importante para se manter uma vida sexual ativa é que se tenha uma vida sexual durante a vida. Porque, assim, dificilmente, se você paralisar a sua vida sexual na sua vida ativa profissional, você vai conseguir reacendê-la na idade, na velhice. Então, é importante que se tenha uma sexualidade ativa durante a sua vida, para que você possa ter uma sexualidade ativa também na velhice. E uma coisa que eu acho muito importante, Geni, que eu quero colocar, é a questão de ter projetos. Eu vejo muitos idosos não terem mais sonhos.
aposentar e não ter mais projeto de vida, não ter mais sonho, não saber mais o que é. Não, já estou cansado, já minha cabeça já não quer aprender mais nada. Gente, o mundo está muito rápido e nós precisamos estar abertos a aprender, né, Geni? Estar abertos a ter projetos de vida, projetos de qualquer maneira, inclusive projetos na sexualidade. E sexualidade é muito mais do que genitais. É uma coisa legal de falar, né, Geni? Porque a sexualidade, o sexo tântrico, que eu já até fiz uma live, ela perdura até o fim da vida. Se a gente aprende hoje a fazer um sexo tântrico adaptado ao Ocidente, não precisa ser aquele lá da Índia, mas onde tem muito carinho, muita carícia, muito amor, muito cuidado um com o outro, isso pode ser levado até a morte. O carinho, eu tenho pacientes aqui com mais de 80 anos, inclusive minha sogra está na live, com 80 e poucos anos, assistindo quase todas as lives. Então, eu sou muito grata à presença dela aqui, sempre me prestigiando, porque é importante, gente, é importante a gente olhar para a gente, olhar para a nossa sexualidade, olhar para a nossa energia, e nos cuidar, como a Jenny falou, cuidar do corpo, da mente. Isso é fundamental. Tem que entender que o sexo faz parte dessa sexualidade e que não é a performance em si. Né? Então, pode ser que altere a performance, pode ser que altere aquela sua condição inicial, mas existem outros momentos, outras questões fundamentais, como o carinho, o afeto, o tocar, né? Eu que trabalho com a questão da educação física, o toque, ele tem sentido e significados próprios, o olhar que muito diz, no silêncio, tem toda uma linguagem perceptiva, o que a gente chama, essa linguagem não verbal, que ela se comunica de todas as formas, e aquela cumplicidade que você vai desenvolvendo ao longo da vida, ao longo do curso da vida, você chega na velhice e tem como dizer, olha, eu conquistei espaços e agora eu vou viver a minha plenitude. Uma coisa que eu lembrei aqui, que você me perguntou no início, quando eu perguntava para os idosos assim, como é que é a sua vida? Ela dizia assim, olha, depois que eu me tornei viúva, eu fiquei libertada. Agora não tem compromissos, por quê? Era uma geração que tinha muito compromisso com o outro. O dela ficava sempre em segundo plano. O sentimento subjetivo daquele desejo quase não existia. Então, elas diziam muito isso. Eu senti muita liberdade quando eu me tornei viúva. Isso no sentido de, falando sobre a sexualidade, na velhice, é como se você tivesse uma liberdade de não ter mais que reproduzir, de você não ter mais a obrigação do desejo do outro, pura e simplesmente, e você pode ter o seu, inclusive, você não esquecer que tem a sua libido. Eu vejo, sabe, Andréia, que as pessoas, quando falam em sexualidade, lembram em grandes performances. E que aí, quando se fala na velhice, não vai acontecer, porque existem declínios. A gente não tem que romantizar o processo de envelhecimento. Nós não temos que romantizar e falar, tudo bom, tudo belo, não vai ter nada de diferente. Vai sim. Vão ter coisas que vão nos limitar em alguns momentos, vão ter mudanças que vão nos provocar algum tipo de pouco reconhecimento, até por nós mesmos, mas existem outras grandes virtudes que ocorrem que vão nos trazer muita felicidade e muitos prazeres, como, por exemplo, na juventude, você lastima uma roupa que não tem, uma amiga que não te ligou, uma amiga que não te convidou para uma festa. Hoje, depois de passar tanto tempo, você amadurece o suficiente e sente outros prazeres em dizer, olha, não tem problema,
eu acredito que eu possa ir em outro momento, ou eu nem quero ir nesse tipo de atividade. Então, existem vários pontos onde eu posso administrar melhor essas perdas que, a princípio, se eu comparar com a minha juventude, ela ficou distante, mas, ao mesmo tempo, eu tenho sabedoria para lidar com situações, eu tenho amadurecimento para relevar, eu desenvolvo a minha resiliência no sentido de administrar rupturas, administrar perdas, administrar luto. Esse que nós estamos vivendo com a pandemia, luto não é só perda de um ente, é o luto do não poder ir e vir, é o luto de ver tantas pessoas adoecidas, é o luto de você não poder ser o que você deseja ser. Então, existem outros momentos em que a maturidade te dá essa certeza de que é possível manter um certo equilíbrio sem tanto sofrimento. Eu acredito, Geni, que quando a gente é jovem, é mais ou menos aquela história assim do fast food, quanto mais melhor, aquela coisa de querer viver todas as experiências ao mesmo tempo, mas nem sempre a gente usufrui, a gente aproveita aquela experiência ao máximo. E quando eu acompanho aqui os meus pacientes mais velhos, meus pacientes idosos, o que eu percebo é que eles aprendem a compartilhar, a aproveitar aquela qualidade. É como se eles fossem fazer uma comida e faltasse um ingrediente, eles têm aquela criatividade de buscar um outro ingrediente para poder completar aquela receita. Ele não precisa fazer a receita prontinha que está lá no papel. E o jovem é como se tivesse que todo mundo fazer aquela receita da performance, da ereção, da ejaculação, do controle. A mulher tem que ter prazer, tem que ter multi-orgasmo. O idoso não. A gente, quando amadurece na sexualidade, a gente aprende que o prazer está no cheiro, no olhar, no toque, que é o que eu venho buscando trabalhar para que isso se desenvolva desde o início da sexualidade. Que você aprenda a ter gosto de se dedicar ao outro, como se dedica a fazer um alimento. E se faltar um ingrediente, se faltar uma lubrificação, se faltar uma ereção, que vocês busquem outros ingredientes que possam substituir aquele ingrediente ali, porque vai faltar. Vão ter alterações, às vezes naquele dia, às vezes não vai ter uma ereção, às vezes a lubrificação vai estar prejudicada, às vezes o corpo já não é o mais belo, mas a nossa pele, gente, ela sempre vai ter as terminações, as sensibilidades. Então, é você aproveitar ao máximo esse cuidado, esse cheiro, esse cuidar um do outro. E isso vai levar a sexualidade até a morte, até o fim. Eu brinquei com meu marido essa semana, eu falei, só, não quero saber dessa história de viver o luto, não. Estou cansada de... Todo dia é um amigo meu que está indo embora nesse Covid. Eu conheço muitos médicos, eu tenho perdido muitos amigos. E eu falei para ele, vamos combinar, vamos junto, porque eu não estou afim de ver a dor. Estou vendo muitas dores de pessoas muito queridas, muito próximas. Eu brinquei com meu marido, não quero ir junto com você, eu quero aproveitar juntinho e depois morrer juntinho. É lógico que a gente sonha, isso quase nunca acontece, né? Mas foi só para ilustrar o quanto que é bom você aproveitar cada momento com a pessoa que você ama. As utopias nos levam, nos projetam para frente, né? Então, vale a pena a gente pensar, sonhar, imaginar essas possibilidades de caminhar juntos, de nos despedirmos de uma forma mais prazerosa entre um e outro. E André, você comentou sobre a questão dos projetos de vida, né? Projeto de vida, os propósitos, eles nos levantam todos os dias da nossa cama. O que seríamos de nós se você abrisse o olho pela manhã e não tivesse motivos para levantar? Motivos que, entre aspas, seria a nossa motivação. Então, são esses projetos que nos jogam, que nos elevam, que nos projetam para frente. Por isso que, em especial, a relação de gênero tem diferença nesse sentido. Os homens têm projetos menores e menos ampliados.
Não são todos, mas na grande maioria. As mulheres têm projetos muito mais ampliados. É como se fosse um guarda-chuva. Existem prazeres no trabalho, prazeres no sexo, prazeres na família, prazeres com os filhos, prazeres de passear. Então, existem várias formas de se ver produtivo nessa vida, que não sejam, desculpa, só pelo trabalho produtivo e normalmente externo à sua família ou externo à sua casa. A vida só vale ser vivida se você tem propósitos desde muito cedo. E como você bem colocou, você tem que criar essa linha de pensamento e de ações desde muito cedo para chegar na velhice com tudo sedimentado, que seja em amizades, em crenças, em condições físicas, em boa alimentação. E boa não quer dizer muito e nem tão diversificada, de ter condições de ter relacionamentos familiares, para, inclusive, relacionamentos com a sua própria sexualidade e seus desejos pessoais, para chegar na velhice e saber que isso tudo sedimentado, você vai poder usufruir e continuar a ser feliz, mesmo com perdas, mesmo com grandes transformações. Inclusive, você falou dessa questão, o que vem acontecendo com essa quantidade de pornografia, de erotismo. Nós estamos vivendo um outro problema, né? Porque muitas pessoas estão tendo mais oportunidade de ter vida sexual após ficar viúvo, né? E acabam que estão buscando relacionamentos sem proteção. Como não se conversa sobre o assunto, quando você vê, a pessoa já ficou, às vezes até com uma garota de programa, sem se proteger, sem se cuidar. Pelo assunto ser tão não falado, o idoso que viveu lá atrás, ele acha que o preservativo é só para evitar a gravidez. Como ele não engravida mais, ele acaba não se cuidando. E isso vem aumentando. Eu vi que as taxas de doenças sexualmente, de infecções sexualmente transmitidas, têm aumentado muito. Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Exatamente, você já fez um preâmbulo bem interessante. As pessoas de outras gerações, quando envelhecem, em especial os homens, têm que mostrar uma masculinidade, uma virilidade muito forte, né? E quando se enviúvam ou querem ter novos prazeres, não se cuidam, porque esquecem que a camisinha é muito mais utilizada, ela tem vários outros objetivos de ser utilizada, que não só para reprodução. Como eles pensam, não vou reproduzir mais, não preciso usar. E aumentou, basicamente, nos últimos tempos, quase 500% de possibilidade de aquisição de doenças não transmissíveis e de a própria AIDS. Existem vários idosos contaminados e que às vezes não sabem que também se contaminaram. Isso tem chegado a conclusões básicas que por desinformação e por uma questão de preconceito. E se não se fala sobre o assunto, o preconceito continua velado, continua invisível, a gente conversa aqui, mas entre nos bastidores não se fala, não se conversa, porque existem muitos tabus em volta disso, né, em torno dessa questão. E uma outra questão que precisa ficar clara é que, com as dificuldades, fazer o uso da camisinha é um problema que acaba sendo mais difícil também. Para isso, existem técnicas, e vocês, especializadas nisso, podem muito bem criar, desde que as pessoas se tornem abertas e receptivas a novas informações. As mulheres se cuidam um pouco mais que os homens,
mesmo assim, de gerações anteriores, ainda não tem uma consciência plena de tudo isso. As mulheres se cuidam mais, mas os homens nem tanto assim, e no encontro, né, em especial, podem ser que não ocorra e podem se contaminar, e um contamina o outro e repassa aí. Então, Andréia, precisa disseminar muito esse conhecimento. Precisa esse tabu, esse preconceito velado, esquecido, um preconceito assim que eu diria, eu tenho preconceito, mas eu não quero dizer para ninguém. O outro tem preconceito, não quer dizer para os demais. E acaba não se discutindo, não se falando sobre o assunto, e as doenças acontecendo aí em grande escala. Então, é preciso trabalhar essa questão, é preciso falar abertamente, porque às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar. Então, é preciso não ser indelicado, não ser abusivo nas informações e não ser cuidadoso ao repassar as informações, mas tem que explicar de forma muito clara, muito objetiva, muito concreta, para que as informações sejam todas absorvidas e utilizadas. Eu acredito que a gente tenha que abrir o espaço, né? Porque na maioria das vezes não se abre um espaço para o tema da sexualidade. Isso desde do interior dos nossos lares. Porque se a gente não acostuma conversar sobre sexualidade com o nosso cônjuge, com o nosso par, a gente não conversa sobre sexualidade com os nossos filhos, como que nós vamos chegar e vamos conversar sobre essa sexualidade com os nossos médicos? E os médicos, muitas vezes, acabam reproduzindo esse preconceito, falando que a maioria não tem mais sexo. E isso é uma inverdade, gente. Os desejos continuam, o prazer continua. E a vida sexual, ela pode se dar de forma saudável o resto da sua vida. E depende de você. Eu costumo dizer que hoje nós estamos tendo uma escolha, porque a nossa geração, a minha geração, talvez já a sua, Geni, mas a geração para trás da sua foram criados de forma diferente, foram criados para casar, para servir o marido. Nós ainda fomos criados numa geração onde a gente tinha que casar virgem, onde o sexo era pecado, tudo era sujo. Assim, a geração de hoje já vem diferente. Mas quem vai envelhecer a partir de hoje foi criado nessa geração. Então, assim, é preciso romper uma barreira para que você consiga colocar esse seu desejo de manter a vida sexual, de conversar com seu par, de levar esse assunto para o seu médico de confiança, de buscar ajuda para que vocês possam alimentar essa vida sexual. Isso é muito legal. Ela está falando aqui, a Andréia, que dentro do universo da ostomia, o público maduro realmente são mais fechados sobre sexualidade. Me procuram no privado com muita vergonha. E é isso mesmo, por quê? Porque nós temos várias gerações. Eu tenho no meu consultório pacientes com 80 anos, eu tenho pacientes com 13, 14. Então, são várias gerações, a cada década as coisas mudam muito. Hoje já tem toda uma geração diferente, uma visão diferente do relacionamento, que é difícil para quem teve essa educação anterior entender, mas é como eles enxergam o mundo. Assim como para eles é difícil entender como a gente enxergava o mundo lá atrás. Então, é necessário esse encontro desses dois mundos e que a gente se permita. Eu criei esse projeto para isso, Geni, para... às vezes é difícil, a gente trabalha o dia todo, eu estou aqui, são 9 horas da noite, nós estamos aqui, nós duas, a gente estudou, a gente preparou, a gente conversou, a gente fez teste para estar aqui com vocês, para poder trazer um pouquinho dessa reflexão para vocês, da importância de se conversar sobre o tema, de vocês se permitirem e de vocês fazerem uma escolha. Eu costumo dizer toda live que hoje é dia da escolha, que a gente tem que escolher como que a gente quer envelhecer, como que a gente quer a nossa vida sexual. Não depende do outro, depende de nós. Eu escolhi como eu quero meu casamento, eu escolhi como eu quero minha vida, eu escolhi os pilares que eu ia alimentar na minha saúde, o esporte, a alimentação, a meditação.
Se eu estou em pandemia, eu me adaptei, eu arrumei formas de fazer, não fiquei reclamando. Eu fui me procurar formas que eu podia fazer os exercícios do meu jeito, de forma segura. Então, assim, é importante que a gente foque na solução, né, Geni? As pessoas ficam focadas nas dificuldades e nos problemas. Eu ensino meus pacientes a olhar para a solução. Qual caminho a gente pode seguir? Eu acho fundamental, principalmente nessa questão da sexualidade. O que ocorre muito é que você fala que é uma diversidade enorme, você tem de 14 a 80, mas dentro da própria categoria velhice, ela já é imensa. Começa aos 60, legalmente, e vai até a finitude, até morrer. Então, que digamos de 60 a 120 anos, que já existe essa possibilidade, né? É quase uma outra vida. Como você disse, eu tenho 50, eu quero viver mais 50. É uma outra vida. É a Andréia vivendo outra vida do que ela já viveu. Mais 50, né? Os 50 que eu mais já vi. 50. E mais os 50 que você vai viver. Vai viver outra Andréia, mais 50. Então, veja, a gente tem que entender que as necessidades também são diferentes. Que você, aos 60, tem uma necessidade bem diferente do que tem uma pessoa de 80. As necessidades, os valores, até essa questão de ver a vida, de enxergar a vida, vai alterando com todo o processo. Então, a gente precisa entender que muito de tudo isso que nós somos na velhice, eu falo hoje, muito do que eu sou hoje, eu construí antes. Então, essa ideia de falar da velhice na velhice, pode, mas não. Nós estamos estourando o tempo. Infelizmente, eu ficaria com você aqui 2 horas, está faltando 1 minuto e meio. Então, assim, gente, Bendita Idade é o Instagram da Geni. Segue lá que tem muitas dicas de como envelhecer bem-sucedido. Segue o Plenitude Sexual, @Plenitude Sexual, que é o canal que eu estou criando para falar só de sexualidade. E no meu canal no YouTube estão todas as lives. Daqui 2 dias vai estar lá esta live, amanhã à noite. E hoje vai ficar 24 horas no meu Instagram, em Maiolina Andréia. Eu quero agradecer assim, muito, 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 Angeli. Adorei a live. Muito obrigada para vocês, por vocês terem nos prestigiado. E eu vou deixar aí a Geni se despedir. Geni, 40 segundos aí para você dar a sua palavra final. Olha, gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Contem comigo sempre, porque envelhecer faz bem. Assim como Simone disse, envelhecer é um irrealizável, só existe para o outro. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação. Parabéns aí por todo o trabalho que você vem realizando com os idosos. Eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na vida de todos eles e na nossa vida. Muito obrigada, gente. Um beijão para vocês. Muito obrigado. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre constelação sistêmica, os emaranhados, as relações de amor nos relacionamentos. Espero vocês e conto com a presença de vocês.